Fala cervejeiros e cervejeiras e também aos futuros cervejeiros e futuras cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Serva Catarinense no YouTube. A gente vai dar sequência hoje no segundo vídeo da nossa série de como começar a fazer cerveja do zero. Então, lembrando, no primeiro vídeo a gente deu uma passada, sobre comprar kit pronto ou montar meu próprio equipamento, o que vale mais a pena, quais as vantagens. E agora que a gente já deu uma pincelada ali, no que vem dentro do kit, ou se eu for montar, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aí em todos os equipamentos necessários para a gente começar a fazer cerveja, tá? Aqui eu trouxe então alguns equipamentos que são meus equipamentos de uso diário. A gente tem algumas variações disso. O que eu não tiver aqui na mão, eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada também. Tá, algumas variações, enfim. Então vamos começar aí do comecinho lá até o último equipamento para a gente fazer. Então o primeiro, obviamente, é a nossa panela cervejeira, tá? Então a gente vai precisar de uma panela. Essa panela pode ser de alumínio, pode ser de inox também, são as mais comuns. O alumínio, obviamente, ele é muito mais barato, né? Então a grande parte aí dos kits cervejeiros que a gente tem é com panelas de alumínio, e a gente tem vários tamanhos de panela. Pode ser aí panelas de 20 litros, 40, 50, até 80, 100 litros, enfim, e aí por aí vai, né? Mas o mais comum para kits aí iniciantes são de panelas de 38 ou 45 litros. Tá? Quando a gente compra uma panela cervejeira, normalmente ela já vem, né, como eu falei no vídeo anterior, com a válvula de esfera aqui, que é a válvula que a gente usa para tirar o líquido, né, separar o nosso líquido dos grãos aí, ou para a gente fazer recirculação, enfim, ela tem várias, a gente vai ver durante o vídeo aí, ela tem várias utilidades, né? E basicamente é isso que a gente precisa numa panela cervejeira, tá? O terceiro item que eu coloquei aqui no nosso roteiro é o grain bag, né, o nosso saco de grãos. Então, como vocês viram no primeiro vídeo, para quem viu aí, esse aqui é o meu saco de grãos judiado, já tá amarelinho, todo manchado, já passou por cloro, por Vanish para tentar clarear, mas não tem jeito, a vida útil dele já tá chegando ao final. Mas enfim, ele é um saco que é feito do tecido de voal, né? Tem alguns outros tecidos, mas o mais comum de a gente encontrar é voal. É um tecido como se fosse tecido de cortina. Ele tem uma vazão boa, ele é sintético, então não deixa gosto, não deixa cheiro quando a gente vai fazer a nossa cerveja, e ele é bem resistente também, ele não tende a rasgar, tá? Então só tem que tomar cuidado nas costuras aí, para de repente quem for fazer vai mandar costurar, por exemplo, é bom cuidar, dar uma reforçada bem nas costuras. Outra opção ao grain bag, né, como eu falei para vocês, é a opção ao fundo falso, que é esse aqui, que ele tem a função, esse aqui é uma forma basicamente de pizza furada, né? Tem fundos falsos prontos já, pode comprar ele pronto, de alumínio ou de inox também, e ele tem a mesma função do grain bag, né, que é separar os grãos do líquido. Então, quando esse fundo falso fica ali acima da panela, da válvula extratora, né, da nossa torneira ali da panela, e aí a gente deixa os grãos para cima da torneira e abaixo fica só o líquido para a gente poder fazer essa separação. Funciona bem também, mas quando a gente vai usar fundo falso, a gente vai precisar de mais uma panela. Enfim, também assunto para um outro vídeo para a gente falar sobre os métodos aí, os diferentes métodos de produção de cerveja. Seguindo, a gente tem o que mais que a gente vai precisar? Uma proveta e um densímetro. Então a gente tem aqui uma proveta de vidro, ela pode ser de plástico também, e é um mini densímetro que eles chamam, tá? Porque tem também um densímetro e proveta para 250 ml, é bem maior, a gente acaba gastando mais cerveja para fazer as medições, e esse aqui de 100 ml ele funciona muito, muito bem, tá? Então esse aqui é um acessório que eu acho que é indispensável para quem vai começar a fazer cerveja, para a gente poder medir a densidade, medir a quantidade de açúcar que tem no nosso líquido, né? Para a gente saber se deu tudo certo, se converteu como tinha que converter, quanto de álcool vai ter a cerveja. Também a gente precisa do densímetro para a gente poder ver e fazer o cálculo depois. Então, bem recomendado isso aqui. Seguindo, a gente vai precisar também de termômetro, tá? Então esse aqui é aquele, falei para vocês no vídeo passado, é um termômetro digital. Esse aqui é o da Incoterm, ele é muito bom, bem preciso, bem rápido, mas o mais comum vou deixar aqui para vocês a foto, né? Aquele termômetro alimentício que o pessoal usa para medir temperatura de leite, fazer iogurte, enfim, tem vários usos alimentícios dele. Ele funciona bem, dá para deixar dentro da panela em contato com o mosto, com os grãos, e ele funciona muito bem também.
Seguindo, a gente tem também a pá cervejeira ou uma escumadeira. Eu gosto muito dessa minha escumadeira aqui, eu já passei por algumas pás cervejeiras que eram, eu achei meio molengas assim, enfim, e aí eu achei essa escumadeira para vender. Ela é de alumínio, ela é bem resistente, tem uma área grande aqui para a gente poder trabalhar e ela funciona muito bem como pá cervejeira, tá? Então eu consigo trabalhar, ela tem um cabo longo, consigo trabalhar com ela lá no fundo, né? Remexer os grãos de uma maneira boa, então essa é uma opção, mas a gente tem também pás cervejeiras aí que são de nylon, de plástico alimentício, enfim, de vários materiais, até algumas tem de madeira, que era como era bem antigamente, lá nos tempos mais remotos da produção de cerveja, mas eu recomendo que seja plástico alimentício aí, ou próprio alumínio, inox, enfim, fica mais fácil a gente limpar, sanitizar e tudo mais. A gente vai precisar também, agora que a gente está indo para a parte mais fria do processo, de um borrifador, tá? Então pode ser até esses borrifadores simplinhos que a gente coloca aqui numa garrafa de álcool 70, é bom que eles cabem direto aqui, tá? Então aqui uma garrafinha de álcool 70 com um borrifador direto, ou pode comprar, tem alguns outros borrifadores que são um pouquinho melhores até, deixa eu pegar aqui. Esse tipo de borrifador aqui eu recomendo, se vocês acharem, ele é mais resistente, não estraga tão fácil, ele funciona muito bem, tá? Eu gosto bastante desse modelo e eu sempre coloco, tem um com água destilada, um com álcool 70, enfim, ele ajuda bastante o processo. Depois disso aí, a gente vai precisar de um chiller. Tá? O chiller é o que faz o resfriamento. Eu vou mostrar para vocês, vou botar na tela na verdade aqui primeiro, antes de falar do que está na minha mão, que é o chiller de imersão, que ele é o mais comum, é o mais simples, tá? É mais barato também. Ele normalmente é de alumínio, a gente tem opções de inox, de cobre, mas aí o inox é bem mais caro, o cobre tem problema de zinabre, de oxidação, enfim. Então o mais comum é o de alumínio. Normalmente é o que vem nos kits cervejeiros também de iniciante. Ele funciona muito bem e eu uso, depois de muito tempo, eu uso chiller de contrafluxo, tá? Que é esse modelo aqui. Então ele tem algumas vantagens em relação ao chiller de imersão, mas ele tem o problema que a sanitização dele é bem mais complicada, o mosto passa por dentro da serpentina, então tem que ter um cuidado redobrado para não ter contaminação, enfim, mas é uma outra opção de chiller também, tá? E tem uma outra opção ainda que é o chiller de placa, vou deixar aqui também para vocês darem dar uma olhada na foto aqui na tela. É uma outra opção também tem que ter um cuidado bem redobrado em relação à sanitização, porque também o chiller, o mosto passa por dentro do chiller de placa, então tem que tomar bastante cuidado aí com limpeza, sanitização, enfim. Seguindo, a gente vai ter fermentador, tá? E aí quando eu falo de fermentador, a gente vai ter algumas opções. Eu vou mostrar algumas aqui que são as mais comuns, tá? Esse aqui é o baldezinho fermentador mais clássico que tem, que vem nos kits. Ele já vem normalmente com uma torneirinha, né? Pode ser uma torneirinha simples, tem outros modelos de torneira também, a gente pode falar mais pra frente. E ele vem já normalmente com uma rolinha aqui com um airlock, tá? Isso aqui pode ser de uma maneira diferente também, pode ser só um anelzinho com airlock, enfim. Mas esse aqui é o padrãozinho, tá? A gente tem uma outra opção que são as bombonas, tá? Essa aqui é uma bombona de 40 litros, 40 litros úteis basicamente. É uma opção muito boa já, eu como aumentei o meu volume de produção aqui, eu já uso esse tipo de bombona há bastante tempo. Eu tenho até uma maior que essa, ela tem de 30, 40 e 50 litros úteis normalmente, tá? Então essa aqui já está com uma torneirinha que é um pouco diferente, essa aqui é uma torneira para fermentador mesmo, ela é mais resistente, ela tem um bocal um pouco maior, um vazão melhor. Ela já está também com um poço termométrico para vou colocar o sensor para medição, enfim, tem algumas coisinhas, alguns acessórios a mais também que a gente deixa para um vídeo um pouquinho mais avançado. Mas esse aqui é um segundo tipo de fermentador. A gente tem alguns fermentadores que são específicos aí já para cerveja, que estão sendo produzidos agora mais recentes, alguns fermentadores PET. A gente tem alguns fermentadores que são cônicos também, que aí são um pouco mais caros, que têm volumes maiores, começam lá com 30 e vão até 750, às vezes até 1000 litros, que são de plástico também, e tem fermentadores de inox, mas também é outro patamar, não é alguma coisa para iniciante, para quem já está um pouquinho mais avançado, quer dar um upgrade nos seus equipamentos, é uma boa opção. Uma coisinha que a gente sempre vai precisar, uma mangueira cristal, essas que vendem material de construção, casa de produtos elétricos, hidráulicos aí, essas mangueirinhas cristal aqui, elas são bem comuns para a gente usar na hora de fazer envase de cerveja, enfim, elas servem para várias coisas, mas a gente consegue colocar
aqui, né, na ponta da torneira na hora de fazer um invase, uma transferência, alguma coisa assim, e ela encaixa bem legal e funciona muito, muito bem, tá? É baratinho, é sempre bom ter, que ela vai resolver bastante. Aqui a gente já tá, vocês estão vendo, né, que a gente tá indo da parte quente lá pro final, então a gente já passou aí por fervura, enfim, fez separou os grãos e tal, agora a gente já tá no fermentador, e depois do fermentador, maturação e tudo mais, a gente vai precisar envasar nossa cerveja, né? Então o que a gente vai precisar? Uma escova de lavar garrafa, tá? Então essa escova aqui é boa, ela tem um cabo bem longo, né? Ela já é propícia para ter umas cerdas aqui no fundo pra gente conseguir pegar bem o fundo da garrafa. Funciona bem também, um acessório barato, relativamente barato, e vale a pena ter porque o risco de a gente perder cerveja por contaminação com garrafa suja é bem grande, tá? É bem comum, na verdade, entre iniciantes, às vezes por preguiça ou por não ter conhecimento mesmo de não lavar direito as garrafas, acaba contaminando uma garrafa ou outra por ter ficado algum resquício ali. Lavamos as garrafas, a gente vai precisar arrolhar nossas garrafas, né? Que é colocar as tampinhas. A gente então vai precisar de tampinhas. Tá? As tampinhas a gente compra em pacotes, normalmente é pacote com 50 unidades, 100 unidades, é bem baratinho também. Elas vêm abertinhas assim. E aí, obviamente, para colocar essas tampinhas, a gente vai precisar de um arrolhador, tá? O arrolhador é esse aqui. Esse aqui é o arrolhador mais barato que a gente tem no mercado normalmente. Ele é o mais clássico que tem. Ele dura bastante. Ele não é tão confortável de se usar. É bom que ele seja fixado em alguma plataforma para dar mais sustentação e tal. Não tem tanta regulagem de altura aqui, mas ele funciona muito bem. Está comigo já há 6, 7 anos. Não decepciona. Então ele funciona muito, muito legal, tá? Vou deixar algumas outras fotos aqui para vocês de alguns outros modelos que tem alguns arrolhadores que não são de bancada como esse, eles são de mão, então tu só tem duas hastezinhas ali, consegue colocar por cima da garrafa, apertar e ele vai funcionar legal também, uma boa opção, não precisa daí desse de bancada. Não falei aqui, não estava aqui na minha listinha, eu não trouxe a balança, tá? Vou colocar alguns modelos de balança aqui para vocês, mas o ideal quando a gente vai usar a balança para pesar os grãos, é uma balancinha que normalmente vai até aquela balancinha que vai até 5 quilos, normalmente até 10 quilos, ela é um pouquinho maior. Essa é muito boa para pesar grãos e pesar lúpulo. E tem uma balança um pouquinho menor, que são as balanças de precisão. Essas são mais usadas aí para pesar sais, para quem vai fazer correção, mas também já é um papo um pouquinho mais avançado. A balancinha que vocês vão usar é aquela balança de cozinha mesmo, é bem baratinha, questão de 40, 50 reais vocês compram, às vezes até um pouco mais barato. Aquela balancinha até 10 quilos, ela funciona muito bem para a gente pesar os grãos e pesar lúpulo, que é basicamente o que a gente precisa pesar na hora de fazer a nossa abraçagem. Tá? Eu acho que é isso. Se não esqueci nada, a gente encerra por aqui a parte de equipamentos. Se faltou alguma coisinha, deixem aqui nos comentários também, que a gente comenta num próximo vídeo mais a fundo. Esse aqui, como eu falei para vocês, né, são alguns acessórios básicos aí. A gente tem também, não falei aqui, moedor, por exemplo, tem alguns kits que vinham com moedor, mas eu acho que hoje em dia todos os brew shops aí conseguem fazer a moagem do malte pra gente, então é um acessório que a gente não precisa comprar num primeiro momento. Se depois tu achar que é necessário, enfim, pode ser uma opção, mas não coloquei como básico aqui, porque eu particularmente prefiro comprar ele já moído, então fica a critério de cada um, tá? Mas com isso aqui que a gente falou, a gente já consegue ter cervejas envasadas, bonitinhas, e obviamente não falei também da garrafa, né? Mas a gente vai precisar das garrafas, pode ser vidro, PET também, enfim, qualquer uma delas vai servir. E com isso aqui a gente já consegue começar, tá? Agora, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai falando, né? A gente vai entrar na parte de mosturação, depois de fermentação, aí a gente entra mais detalhado em alguns outros equipamentos que a gente não falou aqui, entra um pouquinho mais a fundo dentro desses equipamentos que a gente já falou também, e aí a gente consegue dar sequência, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Se tiver algum adendo para fazer ao vídeo, a gente está sempre disposto a trocar uma ideia também nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para não perder os próximos vídeos e a gente vê aí o processo do começo ao fim de como fazer cerveja. Brigadão, te vejo no próximo.